Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? E aí, pessoal, boa noite, tudo jóia? Depois aí da aula de Informática e Sociedade com o Marcelo Quelezo, estamos nós aqui. E depois de uma semana de folga, né, um feriado na quinta-feira, retomando o nosso conteúdo de lógica para programação, né, Vinícius? Exatamente. Já vemos assim no modo estilo Homens de Preto, né, Alexandre? Tá todo mundo aqui preto, camisa escura, já viu como é que é, né, o nosso sistema. Bom, nós já vimos, pessoal, da aula passada, né, alguns comandos, que é condição simples, condição composta, condição encadeada, certo? E antes disso, na realidade, antes de mais nada, vamos dar um recadinho aqui, correto, Alexandre? Ah, sim, é bom lembrar então que estamos chegando próximo da prova, Exato, né? Estamos já bem próximo da nossa próxima avaliação, que ocorre dia 18, no outro domingo. Então, ó, estamos chegando próximo. É bom então vocês exercitarem as dúvidas que tem, começar a tirar, acessar o AVA, fazer perguntas, acessar o fórum e também, a partir de hoje, quer dizer, hoje, desde a aula passada e hoje também, a gente entra com conteúdo muito importante. A aula passada, desvio condicional, e hoje vamos apresentar o primeiro laço de repetição. E isso é muito importante, aprender algo extremamente necessário na programação. Então, é bom já começar a exercitar quem não estiver estudando já com um hábito regular, né, Vinícius? Exatamente. Então, a aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila, uma aula que vocês vão entender bastante como fazer esses laços de repetição. Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá então, Alexandre? Vamos lá então, ver. Vamos começar. Vamos fazer aqui. A gente viu na aula passada. Vamos lá. Então a gente viu na aula 5 três tipos de estruturas de controle. São elas as desvios condicionais. O primeiro desvio condicional que a gente viu, que a gente acompanha no slide, seleção simples. Depois a gente viu seleção composta e a seleção encadeada. E aí na sequência a gente viu que começou a detalhar cada um desses tipos de seleções. A gente vê no vídeo aí que a seleção simples é uma instrução ou um conjunto de instruções, ele é executado somente se o teste condicional retornar verdadeiro. Então, lembrando que no desvio simples, a gente tem lá o se, né, a condição, e se aquela condição acontecer, se ela for verdadeira, somente se ela for verdadeira, que vai executar aquela instrução ou aquele bloco de instruções. Então, acaba sendo, como que eu posso explicar assim, aquele trecho onde está dentro do se, ele só é executado somente se for verdadeira aquela condição. Então, algo que não é obrigatoriamente executado de forma sequencial como as outras estruturas que a gente já vinha comentando. Então, agora a gente tem a possibilidade de controlar, de fazer o fluxo de execução do programa, seguir para um lado ou passar direto. Ou seja, aquela parte lá do desvio condicional simples ser executada ou não. E aí a gente tem outras partes, outros tipos de seleções, né, Vinícius? Exatamente como a seleção composta, né? Então vamos lá aqui no slide. A seleção composta permite desviar o fluxo para dois caminhos distintos. Ou seja, como o Alexandre falou, então nós temos uma condição verdadeira no teste condicional simples, né? Então você só vai fazer aquela condição se ela for verdadeira. Caso não for, ele continua o programa em si, certo? Então só tem um teste verdadeiro para esse tipo de condição. No caso do desvio composto, da seleção composta, então permite desviar, como vocês podem ver no slide aí, o fluxo para dois caminhos distintos. Ou seja, então você vai ter uma condição lógica, uma expressão, dependendo como for, verdadeira ou falsa. Então se você não seguir por um caminho, então se esse caminho não for verdadeiro, então ele vai ser um caminho falso. Então aquela execução vai ser feita somente para caso se o caminho for verdadeiro. Caso não for verdadeiro, vai ser um caminho falso, então você vai fazer um outro desvio, então para a condição seguinte, se caso for falso. Correto, Alexandre? Ah, beleza. Então o que acontece? A gente viu dois tipos já de seleção nessa retomada de conhecimento. Sim. Seleção simples e seleção composta. E a gente viu na aula passada também a seleção encadeada. A seleção encadeada, como a gente pode ver no slide, então diz que uma instrução de seleção pode ser inserida dentro de outra. Então, na verdade, é você colocar uma nova tipo de seleção, seja ela simples ou composta, dentro de outra. E aí, completando, não existe limite de quantas estruturas de seleção pode estar dentro uma da outra. Lembrando, então, que a seleção encadeada, ou seja, você colocar novos desvios condicionais ou outras estruturas do tipo se dentro de outro se, é permitido. Isso quantas vezes você precisar. Não somente dentro do se, mas também do então. Então, permite você colocar desvios compostos, desvios simples, seleção simples, seleção composta, desvio condicional, dentro do então e dentro do se. Isso indefinidas vezes. E aí na aula passada, né, Vinícius, a gente começou a passar alguns exemplos
sobre desvio condicional, simples, composto, encadeado. E foi bacana o retorno dos alunos, né? Tive vários alunos que avançaram o conteúdo, aprofundaram. Muitos exemplos de programação lá no AVA, né? Muitos exemplos que vocês passaram lá para o AVA, então enriqueceu bastante, dá para ver que tem muito aluno já com conteúdo adiantado, isso é bem interessante. E aí então é interessante a gente também passar novos exemplos. Exato. Exemplos para enriquecer ainda mais esse conteúdo, né? Com certeza. Então a gente vai fazer uns exemplos aqui agora, pessoal, tá? Para vocês. Bom, o primeiro exemplo que a gente vai mostrar aqui é um exemplo de desvio condicional simples. Ou seja, um desvio que o Alexandre acabou de falar, que só tem uma condição, se essa condição for verdadeira. Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar, como a gente sempre começa, né, com o início, certo? Que é a nossa primeira primitiva. Posteriormente, vamos criar uma variável do tipo inteiro, né? Então, identificar essa variável com nome, que é o quê? Inteiro, né? Vamos lá. Inteiro, número. Então, eu dei um identificador, um nome para essa variável, certo? Posteriormente, eu vou pedir para ler o valor desse número. Ou seja, a pessoa, o usuário, vai digitar um valor para esse número e ele vai ser usado posteriormente nessa condição simples. Bom, continuando, agora eu já entro nessa condição, que é o quê? Se número, olha a figura aqui do módulo, né? Então, ou seja, o resto do 2 que a gente vai ter aqui, o resto da divisão do número por 2 vai dar 0, ou seja, saber se o número, no nosso caso aqui, ele é par. Então, a gente vai começar a nossa estrutura de decisão. Então, se número resto 2 for igual a 0, então a gente vai escrever número é par. Certo? Então, depois disso, fim se, ou seja, eu fecho o meu se, né? Então, é a primitiva de finalização do se e finalizo aqui o meu algoritmo. Bom, então, vamos testar esse algoritmo para ver o que vai dar, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o processo de compilação. Certo? E vou digitar o número, que é o número 4. Então, vamos verificar se o nosso algoritmo vai retornar o que ele propõe. Então, tá aí. Número 4, o número é par. Por quê? Se o número, né? Se a minha variável resto 2 for igual a 0, então ele vai escrever. Então, como a gente sabe que 4 dividido por 2, o resto é 0, ele vai entrar nessa condição. E termina o programa por aí. Então, você não tem uma segunda condição, que seria o condicional, de fazer uma outra lógica, né? De ser algo falso. Bom, continuando, vamos fazer mais uma de desvio condicional simples, utilizando a mesma estrutura. Certo? Então, agora vamos digitar um outro número. Então, vamos lá? Agora eu vou digitar um 3. Tá vendo? Ou seja, como o número 3 é um número ímpar, então não apareceu nada. Ele não escreveu na tela se o número é par. Por quê? Como a gente está vendo, o número 3 é um número ímpar. Certo? Agora, continuando, a gente vai fazer um exemplo de desvio condicional composto. Vamos fazer aqui uma nova estrutura, certo? Já aproveitando ela, mas com um modo diferente. Então, se o número for dividido por 2 for igual a 0, ele vai escrever número é par. Se não, olha aí a estrutura de condição composta. Se não, ele vai escrever número é ímpar. Fecho o fim se, fecho o fim. Então vamos testar aqui para ver se esse algoritmo vai funcionar como ele está pretendendo aqui. Então vamos lá? Bom, vou digitar agora o número. Vou digitar o número 6 e vamos ver o que vai dar. 6, um número é par. Então vocês podem ver que, ou seja, 6 dividido por 2 dá 3 com o resto 0. Então ele entrou aqui e escreveu que o número é par. Certo? Bom, continuando aí, né, utilizando a mesma estrutura, eu vou digitar um outro número. Agora, eu vou utilizar o número 9.
Então vamos ver o que ele vai dizer para a gente, a nossa estrutura. Então, número 9 é um número ímpar. Tá vendo, pessoal? Então vocês estão vendo que o desvio condicional composto, ele vai atuar de uma maneira verdadeira, caso o número for divisível por 2, o resto for 0, e caso for falso, vai escrever o número é ímpar. Continuando, nós vamos agora fazer um desvio condicional encadeado, ou seja, aninhado. Um se dentro do outro, um se não, certo? Então vamos usar uma outra estrutura aqui que eu vou digitar para vocês. Então vamos lá. Vou utilizar esse inteiro número ainda, certo? Que eu utilizei no meu algoritmo. Vou digitar uma variável extensa do tipo texto, ou seja, eu posso colocar, né, uma palavra composta, completa desse tipo de variável. Vou pedir para ler o número, certo? E vou começar a minha estrutura de decisão. Então, se um número for igual a 1, então eu vou fazer o quê? Extenso, que é a minha variável que eu criei como texto, vai receber a palavra 1. Para mobilidade, pessoal, eu vou só fazer uma cópia aqui para dar uma continuidade, tá? É lógico que o meu primeiro se é esse. Mas caso esse número não for igual a 1, então ele vai ter que ser um outro valor. Então, se não, né? Se o meu número não for 1, então ele vai ser um outro número. Só que eu vou ter mais de um número. Então, vocês vão ver com mais detalhes o que eu estou querendo dizer. Então, acontece, se o número for igual a 2, então, extenso vai receber a palavra 2, certo? Se não, caso ainda não for isso, se o número for igual a 3, então, extenso vai receber a palavra 3. Então, fiquem bem atentos, pessoal, que vocês estão vendo que em todos os passos aqui, nós temos uma condição. Então, se não, se número igual a 2, se número igual a 3 e assim por diante. Tá? Eu vou só modificar aqui, certo? Um outro se não. Aguentem firme que está quase terminando, tá, pessoal? Se número for igual a 4, então, esse aqui é um aprendizado para vocês, por mais que possa demorar um pouquinho, mas vai ajudar vocês a entender e saber como uma estrutura encadeada funciona melhor, tá? Então, se o número for igual a 4, então extenso, ele vai receber a palavra 4, e já estamos finalizando aqui. Se não, se o número for igual a 5, então ele vai receber 5, né, o extenso. Então a palavra 5. Bom, então para isso, pessoal, nós temos que fazer o quê? Nós temos que agora, nós abrimos vários se não, então nós temos que começar a fechá-los, né? Porque senão o programa não vai funcionar, tá vendo? Outra condição, tá vendo? Se não fechar, o programa não funciona, certo? Então vamos fechar todos os sis aqui. E, por fim, vou mandar escrever a variável, né, extenso que nós criamos, tá? Bom, extenso ficou o nosso programa um pouquinho, pessoal, mas logo vocês vão entender, certo? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos compilá-lo, certo? E digitar um valor para ele. Eu vou colocar a entrada como número 3. 3. Por quê? O que acontece? Se o número for igual a 1, é 1. Então não entra, então eu vou para o se não, ou seja, a minha primeira condição, ela não é verdadeira, ela vai ser falsa. Então, se não,
Número é igual a 2? Não é. Se não, se número for igual a 3, também não é. E por último, antepenúltimo, se não, se número for igual a 4, também não é. Então o que acontece? Na realidade, o meu número é igual a 3. Então o que acontece? O extenso vai receber 3. A variável vai receber 3. Me desculpe, acabei passando. Então o que acontece? Lá no final, depois da variável extensa receber 3, vai ser escrita. Então assim, pessoal, está vendo como é bem tranquilo? Vocês têm um desvio condicional para cada número que vocês vão incrementar aqui e digitar. Agora vamos fazer um outro teste, certo? Vamos compilar aqui, fazer um outro teste com outra entrada. Vou digitar o número 5. Então, da mesma forma, ele imprimiu 5 como foi no número 3. Por quê? Ele percorreu todo, digamos assim, esse algoritmo, né, essa árvore que nós temos aqui, e chegou no número que é igual a 5. Então, escreveu, porque a variável extenso, olha, atribuição aqui, né, recebe a palavra 5 e imprime lá embaixo no escrever extenso a palavra 5. Ok, pessoal? Bom, então vocês podem ver aí que o desvio condicional, ele ajuda nós fazermos vários testes, certo? E sabemos o que vai ser verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, ele vai fazer uma condição, sendo falso, vai fazer outra. E vocês podem ver que a estrutura de decisão encadeada, ela é um pouco extensa, mas o que acontece? Você pode ter várias formas de múltipla escolha. Então vocês vão escolher várias escolhas dependendo do que você digitar, correto, professor? Sim, isso é um tema interessante para a aula de hoje. Pronto. E vamos então começar a ver na aula de hoje que a gente vai acompanhar. Vamos acompanhar os objetivos. Vamos lá. Primeiro objetivo da nossa aula, utilizar adequadamente o desvio condicional escolha caso. Então esse escolha caso é uma nova estrutura que a gente vai ver. E ainda temos um objetivo, construir laço de repetição com teste lógico no início, que é um tipo de repetição que a gente vai comentar sobre isso enquanto. Então, sobre o que você começou a falar, Vinícius, escolha caso. É algo bem interessante, né? Porque sim, ele vai possibilitar para a gente algumas coisas. Exatamente. O que vai ser essas coisas? A gente pode entrar, desviar para qualquer sinal que escolhemos. Então, você pode ter um caso de um jeito, um caso de outro, e caso nada se satisfaça, a gente pode ter uma outra coisa diferente, certo? Então, você pode, no algoritmo, escolher o que você vai fornecer, tipo, por exemplo, um menu para o usuário. Então, dependendo do que ele escolher, então ele vai poder navegar nesse menu. Sim, é o segundo objetivo nosso, que a gente já falou, é o primeiro laço de repetição. Então, existem alguns laços de repetições. E a gente vai ver 4 delas, 1 nesta aula e 3 na próxima aula, nossa aula 7, a nossa última aula dessa disciplina. Então, a gente vai ver o primeiro e é um chamado enquanto. Lembrando o seguinte, o conteúdo dessa aula vocês encontram na aula 6 da apostila. Então, no tópico de seleção de múltipla escolha, que é o escolha caso, e laço de repetição com teste no início, que é o enquanto, é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos lá, nosso primeiro slide da nossa aula. Então, seleção de múltipla escolha. Então, seleções encadeadas são bastante frequentes na programação. Para simplificar a escrita, pode-se utilizar a seleção de múltipla escolha. Então, ou seja, pessoal, vocês podem ver aí, voltando um pouco, continuando aí no slide, que nós temos o que? A palavra frequentes. Ou seja, então uma vez que diminui a quantidade de testes condicionais individuais. Então nós vemos que o quê? Que o escolha caso, ele diminui esse tipo de teste. Então, ou seja, você não precisa fazer vários se não encadeados como nós fizemos. Então aquilo torna às vezes um programa um pouco grande. Então isso aí facilita bastante, né, Alexandre? Sim, então isso, aquele exemplo que você fez por último, a gente tem até um slide a seguir, pegando só um trechinho dele. Vamos comentar um pouquinho sobre ele então no nosso próximo slide aí. Vamos lá. Então aqui tem um pequeno trecho do algoritmo que o Vinícius colocou, que é só para mostrar, exibir em tela o nome por extenso de um número. Então a primeira condição, se A igual a 1, vai escrever 1. Bom, o Vinícius já explicou isso, né? Se A for igual a 2, no caso era uma variável, outra variável, né? Que ele utilizou com outro nome, mas enfim, tem a mesma funcionalidade, vai escrever 2. Então repare o seguinte, que foi sendo colocado vários Cs, um dentro do outro. Olha, esse se ficou dentro do primeiro se, seria um desvio condicional dentro de outro, então uma seleção encadeada. Depois veio outro desvio condicional e assim por diante. Ao todo, o Vinícius colocou 5 desvios condicionais, um dentro do outro. Bom, como o Vinícius já falou, essa estrutura de você trabalhar com desvios condicionais encadeados pode não ser tão
tão fácil, tão legal de trabalhar, ela pode ser um pouco extensa, um pouco cansativa, e também não fica um código tão elegante. Então a gente tem uma preocupação com isso. E aí aparece uma estrutura nova, que é a seleção de múltipla escolha. E essa estrutura nova vem exatamente para auxiliar a gente nesse problema, para fazer um algoritmo um pouco mais enxuto e um pouco mais, digamos, intuitivo, né? Menos tão extenso e bagunçado. Então vamos acompanhar o próximo slide. No próximo slide a gente tem que, como já foi falado, né, utiliza essa estrutura de seleção de múltipla escolha, escolha caso mais compacta que a anterior, que era o desvio condicional encadeado. Então vamos imaginar o seguinte, lá tinha vários desvios condicionais. Ao invés de falar de se não, dessas condições, imagine o seguinte, considere a variável A. Considere a variável A. Caso A for igual a 1, escreve 1. Caso A for igual a 2, escreve 2. Caso A for igual a 3, escreve 3. Então, mas dá para simplificar um pouquinho. Considere A. Somente a variável A. Caso seja 1, escreve por extenso 1. Caso seja 2, escreve por extenso 2. Olha só, eu estou falando considere e caso. Então, é diferente de eu falar se A for igual a 1, então escreve 1. Se não, se A for igual a 2, escreve 2. Se não, se A for igual a 3, escreve 3. Se não, se A e assim por diante. Estou falando simplesmente, considere A. Se 1, escreve 1. Se 2, escreve 2. Se 3, escreve 3 e pronto. Então, repare nessa fala que eu estou fazendo aqui, que acaba sendo uma estrutura mais compacta e mais intuitiva. E é nesse ponto, que a seleção de múltipla escolha caso, ela vem se preocupar. E aí, então, a gente tem algumas coisas a mais para falar, né, Vinícius? Exatamente. Então, continuando aí, a gente seguindo o próximo slide. Então, a seleção de múltipla escolha, essa estrutura permite desviar o fluxo para N caminhos e não somente para 2. Então, como o Alexandre até já falou para vocês, o caminho lógico que eles perseguem, então é sempre verdadeiro ou falso. Então, se não, se não. Então, sempre para 2 caminhos. No escolha caso, então você pode ter N caminhos, certo? E mais isso enxuto. Então, ou seja, você pode, caso A for igual a 1, caso A for igual a 2, você seguir por esses caminhos e ainda ter, por fim, um defeito que é o quê? Se nada disso for compatível com o que foi digitado lá, né, foi recebido, digamos, pela variável, então você tem um defeito, né, que vai ser a última coisa a ser feita. Isso se houver esse defeito, tá, pessoal? Só colocar o seguinte, Vinícius. Lá no desvio condicional simples, a gente falou que tem um caminho que pode ser seguido se a condição for verdadeira. Sim. No desvio condicional composto, tem 2 caminhos que um obrigatoriamente é seguido. Exatamente. Bom, o que surge de novo então? Você falou, tem no slide aí, você falou que vai para N caminhos. Voltando, para N caminhos, e não somente para 2. Mas o que é N? Então lembrando que N é um número natural maior que 0. Então, número natural maior que 0. Pode ser N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, ou seja, N caminhos pode ser um caminho só, ou pode ser vários caminhos. Isso fica a cargo de você como programador. Então a diferença é que o escolha caso te permite ir para vários caminhos ao mesmo tempo. Beleza? E aí então a gente tem agora a sintaxe, né, Vinícius? Exato. Então, aqui a gente pode ver que a sintaxe no Portugal IDE é da seguinte maneira. Escolhe, né, variável, ou seja, dependendo do valor que a variável vai receber, ela vai te enviar para vários caminhos, certo? Então, no caso, o primeiro é caso opção 1, então se essa opção for verdadeira, né, for aceita, então ele vai fazer as instruções. Então, caso opção 1, caso opção 2, caso opção 3, até a opção M, certo? Então, você pode fazer o quê? Colocar várias opções aqui, certo? Várias opções, uma, vírgula, a outra, até uma determinada opção. E vai fazer as instruções, certo? Se não satisfazer essa primeira opção de caso aqui, você vai para outra opção, caso for opção N. Então você vai fazer essas instruções, que aqui vão ser feitas, né? Então vai pular esse primeiro caso e ir para o segundo, e vai executar as instruções. E por fim, se nada satisfazer nem esse primeiro caso, nem o segundo, você terá o defeito, né? Que é o quê? A exceção. Então você vai querer fazer as instruções e terminar por fim o nosso escolha caso, certo? Então, Alexandre. A gente tem um exemplo para ver se elucida um pouquinho mais, fica mais fácil de entender. Vamos lá no exemplo. Então, nesse nosso exemplo, a gente tem o seguinte. É como se fosse simulando uma opção de menu. Então, a gente tem no nosso algoritmo, claro, sempre com primitiva início, primitiva fim, para iniciar e finalizar o algoritmo, respectivamente. Bom, a gente declarou
duas variáveis. Uma variável de tipo inteiro, que vai ser entrada a opção, o usuário entra a opção, e, na verdade, uma variável, desculpe, a gente só a variável opção, que é do tipo inteiro. Na segunda linha, na verdade, vai ser lida essa opção, pedir para o usuário entrar com a opção, entrar com o teclado. Então, olha só, agora vem o que interessa. Tem aí a primitiva, escolhe a opção. Foi o que eu falei anteriormente. Imagina o seguinte, a seguinte situação. Considere a variável opção. Considere essa variável a partir de agora. Até o fim da estrutura escolhe. Considere somente a variável opção. Caso essa variável opção for igual a 1, então o que é que vai fazer? Vai escrever. Você escolheu a opção 1. Caso a variável opção seja igual a 2, ou seja, o usuário entrou o número 2, vai escrever em tela, você escolheu a opção 2. Caso a variável opção for igual a 3, o usuário entrou com o número 3, vai exibir em tela, você escolheu a opção 3. Isso aqui é bem interessante para vocês fazerem menu, para trabalhar com o programa com várias opções. E caso o usuário entre com qualquer valor numérico inteiro diferente de 1, 2 e 3, vai fazer o quê? Vai escrever na tela a opção inválida, porque ele entra no caso de defeito, ou seja, não obedeceu nenhum daqueles casos que a gente descreveu anteriormente. Então o algoritmo considera somente caso 1, 2 e 3, ou seja, a variável opção igual a 1, igual a 2, igual a 3. Então viram como simplificou um pouco aquela estrutura de desvio condicional encadeado? Então eu vou voltar rapidinho para o slide só para fazer o seguinte. Imagine então está conseguindo imaginar como que esse algoritmo ficaria utilizando, ao invés da opção escolha caso, da estrutura escolha caso, utilizando o desvio condicional encadeado? Vocês conseguem fazer esse exercício de imaginação? Utilizando aquele desvio encadeado exatamente como o Vinícius fez no início da aula, para descrever o número por extenso, ficaria um algoritmo bem maior, né? Com certeza. Bem mais bagunçado. Então, escolha caso vem para nos auxiliar em estruturas que poderiam ser escritas em desvios condicionais encadeados. A gente pode escrever em alguns casos com a nossa estrutura nova, que é a escolha caso, né? Exato. E Alexandre, você vai perceber uma coisa, desde que a gente começou as aulas, a gente sempre viu estrutura de decisão, e tudo que a gente faz, a gente só executa uma única vez, né? Tudo que a gente faz, seja a escolha caso, o if, o se, os desvios condicionais simples, compostos, tudo executado uma única vez. E se a gente tivesse alguma forma de repetir por várias vezes até o momento em que nós quiséssemos que isso parasse? Será que é uma forma disso acontecer? Ah, com certeza, e é o que a gente vai ver agora, né? Uma nova possibilidade, uma nova estrutura, que é o nosso primeiro laço de repetição. Vamos lá ver o nosso slide? Vamos lá. Bom, estrutura de repetição então, pessoal. Existem situações em que necessitamos de que uma sequência de comandos seja executada uma ou várias vezes, ou seja, então o que acontece? Nós temos o quê? Que nenhuma, uma ou várias vezes essa expressão, né, ou seja, esse laço de repetição, no caso, seja executado, certo? Então pode acontecer, então, voltando a frisar, de ser executada nenhuma, uma ou várias vezes. Como analogia, pessoal, vocês podem, por exemplo, pensar aí numa turma. Então você tem uma turma de alunos, com a média de 50 alunos. Um exemplo. Imagine só você, a quantidade de linhas que vocês teriam que escrever, por exemplo, digitar, ler uma variável, ou seja, escrever, digite a nota do aluno, ler essa variável. Pô, ter que digitar isso 50 vezes é muita coisa. Então, o que o laço de repetição vem a nos trazer de benefício? Fazer o quê? Porque a gente possa fazer isso, escrever poucas linhas e incrementar isso várias vezes do que digitar 50 linhas, correto? Certo, Alexandre? Sim, porque se a gente precisasse entrar com 50 alunos, então, a gente precisaria de 50 variáveis de nomes de alunos, né? Exatamente. 50 variáveis, então... Isso tornaria mais... Imagina, colocar a declaração de 50 variáveis, depois você escrever ler nome 50 vezes. Então, isso seria uma coisa interessante, mas seria melhor, então, se existisse uma estrutura que fizesse isso repetir. Você faria uma vez só e mandava executar 50 vezes. E existe essa estrutura, né? Não é feitiçaria, é tecnologia, como já diria, feiticeira. Mas vamos lá para entender como é que funciona isso, porque é algo bastante interessante e bastante útil. Exato, vamos continuar aqui. Bom, as estruturas de repetição são aquelas que permitem executar mais de uma vez, repetir.
repetir, tá, pessoal? Repetir um determinado trecho do algoritmo. Ou seja, você não vai precisar fazer com que todo o estudo de repetição repita o algoritmo inteiro, certo? Então você pode fazer com que trechos possam ser repetidos. Então você não vai criar várias variáveis repetidamente. Você cria lá a variável, dá um tipo primitivo para ela, seja inteiro o texto, e logo depois do algoritmo você vai criar o quê? Laço de repetição, um trecho ou um bloco que vai ser repetido, por exemplo, para ler as notas, certo? Para ler o nome do aluno, até que essa condição seja finalizada. Isso se você chegar a entrar na condição, porque lembre que a gente falou que pode ser executado em uma ou várias vezes, tá, pessoal? Então é só isso é importante que o Vinícius falou, só voltando para o slide, porque o slide está escrito ali. Permitem executar mais de uma vez. Permitem, não significa que sempre vai executar mais de uma vez. Então o Vinícius frisou muito bem que pode ser executado nenhuma vez, somente se entrar nessa estrutura de repetição. Claro, dependendo da estrutura de repetição, lembrando que a gente vai ver somente uma delas agora. Então avançando no slide, a gente tem o seguinte, que o trecho de algoritmo em repetição, o bloco de instruções, a instrução que vai se repetir, é também chamado de laço ou loop. Então são nomes que vocês vão encontrar na literatura, é muito comum encontrar laço ou loop. Então, quando pegarem um livro, ver laço escrito ou loop, é a mesma coisa de estrutura de repetição, laço de repetição. Bacana? Então, vocês vão ver também a seguir, alguns exemplos a gente vai passar, que essa estrutura de repetição é bastante interessante, porque é uma prática muito comum se utilizar na programação, fazer trechos de códigos do algoritmo se repetirem. Bom, mas tem um detalhezinho que é bom a gente tomar sempre cuidado, que está frisado no próximo slide, que diz que as repetições podem ser indeterminadas, ou seja, você não saber propriamente quantas vezes vai repetir o algoritmo. Porém, as repetições vão ser sempre finitas, né, Vinícius? Então, uma hora tem que parar. Exato. Até mesmo porque se não parar, alguma coisa deu de errado, né? Vai parar nem que seja quando acabar a memória do computador, né? Exatamente, uma hora tem que parar. Ou acabar a energia. Outra coisa do gênero, né? Então, assim, sempre os laços de repetição, gente, até mesmo quando for desenvolver um algoritmo, tem que ter um final para vocês saberem qual o resultado que deu desse algoritmo desenvolvido. Então, isso vai facilitar a interpretação de quem está produzindo esse programa. Lembrando que a gente falou na primeira aula que um algoritmo precisa de uma sequência finita de passos. Então, se o nosso laço tiver uma sequência que nunca para de executar, nem que seja de forma forçada, nunca para de executar, então vai ficar com um número infinito de passos. E aí foge da ideia do algoritmo. E a gente pode reforçar isso até um pouco mais agora no próximo slide, né, Alexandre? Bacana. Então, vamos lá. Então, no próximo slide nos diz que, quanto à quantidade de repetições, os laços podem ser pré-determinados, ou seja, sabe-se antes a quantidade de execuções, exatamente a quantidade de execuções que vai ter, ou também indeterminados. A quantidade de repetições vai ser uma quantidade indeterminada. Não se conhece a quantidade de execuções. Então, são as duas formas de a gente fazer um trecho, um pedaço do algoritmo se repetir. Você sabendo a priori, previamente, a quantidade de vezes que vai se repetir aquele algoritmo, 1, 2, 3, 4, N vezes, ou você não sabe a priori, mas você precisa colocar sempre uma condição de saída. Essa condição de saída tem que ser satisfeita, ou seja, saída como é que eu faço? Como é que eu posso entender o que é condição de saída? Uma condição de saída é uma expressão que vai fazer o quê? Ser verificada essa expressão sempre, se vai ficar repetindo aquele trecho do algoritmo. Se aquela condição não for satisfeita, ou seja, uma condição de controle, vai fazer sair, ou de repente nem entrar nessa estrutura de repetição. Então isso é importante saber. E a gente não se preocupe que a gente vai sempre exemplificar essas duas formas de laço de repetições, né? Com um número pré-determinado e indeterminado de passos. E pessoal, a gente está falando aqui, né, Alexandre, de estrutura de repetições e tal. Estrutura de repetições. Agora, quais são essas estruturas de repetições? Então vamos ver agora aqui no slide quais são elas. Bom, nós temos 4 tipos de estrutura de repetições, pessoal. O enquanto, o repita até, faz enquanto e o para faça, certo? Aqui nessa aula de hoje a gente está fazendo a estrutura de repetição enquanto, né, e continuando no slide aqui. Bom, o enquanto verifica antes, ou seja, verifica antes, tá, pessoal? Antes de cada execução, se é permitido executar o bloco de instruções do algoritmo. Então, voltando ao que eu falei lá no começo, né, ou seja, nenhuma, uma ou várias vezes. Por quê? Ele vai primeiro verificar se aquela expressão lógica ou aquela condição, ela é verdadeira, então ela pode ser permitida, então ele vai executar. Caso não for, então ele nem vai entrar no laço de repetição. Então, enquanto, o que acontece? Ele executa, né, voltando aí no slide, o bloco de instruções, caso for permitido. Então, a expressão lógica, como o Alexandre disse,
ela for verdadeira, então esse bloco de instruções vai ser feito. Certo, Alexandre? Beleza, só reforçando então, no próximo slide a gente tem que... Vamos lá. O enquanto, então, é uma estrutura, né, que trata-se de um laço, lembrando, laço, loop, estrutura de repetição, que se mantém repetindo enquanto uma dada condição permanecer verdadeira. Ou seja, vai ficar executando até que algo aconteça. Na verdade, esse algo é uma expressão lógica, uma expressão, na verdade, que deve ser satisfeita ou falsa, dependendo da estrutura de repetição. Lembram de estrutura? De expressões, na verdade? Expressões lógicas, expressões aritméticas e expressões relacionais? Então, é exatamente isso, esse tipo de expressões. Quando alguma condição, alguma coisa acontecer, no enquanto, especificamente, enquanto algo não acontecer, na verdade, ele não vai sair desse trecho. Quando algo acontecer, que está esperando, que é determinado por uma variável de controle que está nessa expressão, vai sair, ou seja, de repente nem entrar. Então, lembrando que enquanto ela pode ser executada nenhuma vez, nem entrar nessa estrutura, ou executar uma vez ou várias vezes. E qual é a sintaxe do enquanto, Alexandre? Vamos ver? Vamos ver a sintaxe do enquanto no Portugal IDE. A gente escreve a primitiva enquanto, a palavra enquanto, na sequência faz a condição, que é uma expressão, escreve faz realmente F-A-Z, põe a instrução ou um bloco de instruções e finaliza o enquanto com o fim enquanto. Então é bem simples a sintaxe. Enquanto, a condição que é uma expressão, faz instruções por fim enquanto. Na sequência, então, a gente tem mais uma afirmativa aí, né, Vinícius? Contador, né? Algo que a gente vai poder utilizar e vai utilizar muito nessa estrutura de repetição. Bom, quando se utiliza os laços contados, é conhecido previamente o número de vezes que o conjunto de instruções, então, ou seja, o conjunto de instruções será repetido. Então, ou seja, aquele bloco de instrução que está lá dentro do enquanto. Para isso, utiliza-se um contador, que auxiliará no loop, né, o laço da estrutura. Então, ou seja, quando nós falamos sobre calcular a média de alunos, de 50 alunos, então vai ter uma condição de parada. Então, ou seja, quando chegar no 50º aluno, nós vamos parar esse bloco de instruções. Mas de que maneira isso vai acontecer? Então eu vou criar uma variável em que ela vai se auto-incrementar, ou seja, ela vai contar, né, de 1 até 50, e quando chegar no 50, esse bloco de repetição vai parar. Então, ou seja, veja bem, incrementado. Então a gente vai incrementar essa variável, como também nós podemos decrementá-lo, certo? A gente pode começar também do número 50 até o número 0, certo, Alexandre? Sim, então lembrando que essa palavra incrementar significa, geralmente na programação, pegar uma variável e aumentar uma unidade de cada vez. Exato. Decrementar, diminuir uma unidade de cada vez, mas não fica preso a isso. Essa estrutura pode aumentar esse contador de 2 unidades, 1,5 unidade, não precisa ser 1 unidade de cada vez. Mas vai ser aumentar ou diminuir, depende da contagem. É uma contagem, na verdade. Um exemplo a isso, vocês podem dar uma olhada aí no ponteiro, né, de segundos do relógio, que faz 1 por 1 até completar 60 segundos. Isso mesmo. Certo? Bom, vamos dando continuidade então. Então, contador, né, como a gente já citou exemplos e falou, variável cujo conteúdo é alterado pelo seu próprio valor, adicionado ou subtraído de uma constante. Bom, então, isso aqui é igual a gente falou, pessoal, incremento ou decremento dessa variável, e ela pode ir de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, enfim. Você pode fazer uma contagem desses números mediante o tamanho de número que você quiser. Então vamos exemplificar, né? Pegar o primeiro exemplo. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro exemplo, a gente tem aí utilizando o contador. Então inicia o nosso algoritmo com a primitiva início, finaliza com a primitiva fim sempre. Declarei a variável contador, que é um tipo inteiro, eu vou contar unidades, então por isso é do tipo inteiro, e vou iniciar o contador com 0. Então, na verdade, olha só, aqui que está o nosso laço de repetição, a estrutura de repetição. Enquanto o contador for menor que 3, ou seja, enquanto o conteúdo da variável contador for menor que 3, vai ficar repetindo essa instrução aqui, contador vai receber contador mais 1. Então, olha só, enquanto o contador for menor, ou seja, vai ficar repetindo isso enquanto algo não acontecer. Esse algo é o contador ser igual ou maior que 3. Então, na primeira vez que entrar nesse enquanto, o contador, como a gente viu, foi iniciado com 0, vai ser igual a 0. Nessa linha, repara o que está acontecendo. Contador, o novo valor de contador vai ser igual ao valor antigo de contador mais 1. O valor antigo de contador é 0, mais 1, 1. Então, o novo valor de contador vai ser igual a 1. Volta a estrutura para o início do enquanto, lembra-se que repete. Então, a gente tem que voltar para o enquanto. Então, volta para a linha. Enquanto contador menor que 3, agora contador igual a 1. Então, 1 igual menor que 3, faz o quê? Repete-se essa linha de contador, recebe o contador mais 1.
Então, olha só, o novo valor de contador vai ser igual ao valor antigo, que é 1, mais 1. Aumentou em uma unidade. O novo valor de contador, então, é 1 mais 1, que é igual a 2. Volta-se para a linha de cima, que tem escrito, enquanto o contador menor que 3, faz. Então, o contador agora tem valor 2. Então, 2 é menor que 3? Sim, 2 é menor que 3. Então, vai continuar repetindo essa estrutura. Contador, novo valor de contador vai ser igual. Vai receber o valor antigo, que é 2, mais 1. Esse 1, lembrando, é que é a nossa constante que o Vinícius falou no slide anterior. Então, o novo valor de contador, aumentando uma unidade, vai ser igual a 3. Volta para cima, para a linha de cima, linha escrita enquanto, e verifica-se agora o quê? Contador é menor que 3? Não, contador é igual a 3. Ou seja, para de repetir a estrutura lá, que a instrução que vai ficar incrementando o contador. E segue o algoritmo para onde? Para depois do fim enquanto, que é exatamente essa penúltima linha. É somente para escrever o valor de contador na tela. Então, se vocês jogarem isso no Portugal IDE, vão ver que vai escrever na tela o valor do contador igual a 3. Beleza, a gente tem um outro exemplo rápido de contador, que a gente declarou um contador chamado N, agora simplesmente mudou o nome dele, mas é um contador. E repara o seguinte, que aqui, uma linha antes de finalizar o fim enquanto, de finalizar o enquanto, a gente incrementa em uma unidade a constante, a estrutura. Então, enquanto o N for menor ou igual a 10, vai ficar repetindo. Quando o N for maior que 10, ou seja, 11, 12, maior que 10, ele vai deixar de repetir toda essa estrutura aqui. Então, é só um outro exemplo que vocês podem testar no Portugal IDE. Bom, mas a gente tem outros exemplos aqui para testar diretamente no Portugal IDE. Depois assim, de tanta teoria, né? Vamos fazer lá. uma prática agora. Vamos lá. Então, primeiro que a gente vai fazer, um exemplo de escolha caso. O exemplo de escolha caso, simplesmente lembrando que a gente tinha um número no início da aula, que era para escrever, o Vinícius fez o exemplo para escrever o número por extenso. Só que foi utilizando desvio condicional encadeado. A gente vai fazer agora utilizando escolha caso. Então vamos lá, declarar a variável número, declarar uma variável tipo texto, que vai receber o nome por extenso desse número, ler o número, pedir para o usuário entrar o número, e aí entrar na estrutura. Escolhe qual número que eu vou considerar dentro dessa estrutura, qual variável, desculpe, a variável é exatamente número. Eu tenho que finalizar o escolhe. Eu gosto de fazer isso, sempre que eu inicio uma estrutura, eu já coloco para finalizar, para não me perder quando eu estou digitando. E o primeiro caso, considerando a variável número, caso ela seja igual a 1, o que eu vou fazer? A variável extenso receber a palavra 1. Caso, copiar e colar aqui, vai ser um pouquinho mais rápido. Caso número seja igual a 2, a variável extensa vai receber a palavra 2. Caso número seja igual a 3, extenso recebe 3. Caso número seja igual a 4, extenso recebe 4. E por último, caso o número for igual a 5, variável extensa recebe 5. Repare que agora a gente não utilizou o defeito. Defeito é algo opcional, eu poderia colocar. Se eu colocasse defeito, se não atingisse nenhum desses casos, iria entrar em defeito. Então vamos testar. Vamos testar aqui, rodar, compilar. Pedindo para eu entrar um número. Eu vou entrar com o número 4. Olha só, escreveu por extenso, 4. Então aquela estrutura toda que o Vinícius fez ficou grande, com 5 desvios condicionais, eu tenho somente um escolha caso bem menor aqui, bem mais simples de escrever e mais intuitivo. Vamos fazer mais um exemplo disso, entrando com outro valor. Rodei aqui, entrar o número 2. E escreveu por extenso 2. Então, a gente tem um exemplo de escolha casos que a gente vai colocar e disponibilizar lá no AVA, como sempre. Bom, a gente tem agora, vamos fazer exemplos de repetições enquanto. Eu vou declarar uma variável inteiro chamada x igual a 0, que na verdade vai ser um contador, e vou mandar repetir. Enquanto x for menor do que 10, faz, lembrando a sintaxe do enquanto. Palavra enquanto, a expressão, a condição, no caso, se vai ficar repetindo enquanto x for menor que 10, lembrando que x vai ser uma variável do tipo contador, faz o quê? Fim enquanto, estou fechando a minha estrutura do fim enquanto. Eu vou simplesmente mandar escrever a variável x e seguir para a próxima linha, para verificar que ele realmente está incrementando, está aumentando em uma unidade, e fazer o contador aumentar uma unidade nessa linha. Lembrando que x vai ser
vai receber x mais 1 a cada vez que passar aqui. O valor novo de x vai ser o valor antigo mais 1. Então está pronto o nosso algoritmo, vamos rodar. Rodando ele. Olha só, imprimindo aí. Voltando aqui, ó, imprimiu 0, depois imprimiu 1, imprimiu 2, imprimiu 3, imprimiu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mostrando então que está repetindo essas duas linhas do meu código até que a variável x seja igual a 0. Bacana. Então a gente pode fazer um outro exemplo aí. O outro exemplo, fazer uma média aritmética de notas de 3 alunos. 3 alunos. Então não vou precisar declarar a variável para cada aluno. Só uma variável basta. Então eu vou declarar primeiro as notas, variáveis notas. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e a variável que vai receber a média. Depois eu vou declarar o contador, que vai receber inicialmente 0, e fazer o laço de repetição. Enquanto o contador for menor que 3, lembrando que 3 aqui é o número de alunos, que eu vou fazer a média, são 3 alunos, por isso 3. Vou finalizar o enquanto e escrever dentro dessa estrutura de enquanto o quê? Para ler a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Fazer a média dessas notas, ou seja, média, variável média vai receber o quê? A nota 1 mais a nota 2, mais a nota 3, mais a nota 4, dividido por quanto? Por 4. 4.0, que é o número real. Essa média pode ser um número real. Na sequência eu vou escrever média, o valor da média, que vai ser identificado pela variável média, acabou de receber esse valor, e dar duas quebras de linhas aqui para ficar mais organizado. Lembrando que quebra de linha é o barra N. Na sequência eu vou fazer um desvio condicional. Repare então que eu posso colocar desvio condicional dentro de laço de repetição. Se média for maior ou igual a 7, então eu vou escrever em tela. Escrever aluno aprovado, maior ou igual a 7. E ainda vou escrever outra mensagem para o aluno. Escrever parabéns. Beleza, parabéns. Eu vou colocar a quebra de linha também para ficar mais organizado. Bom, na sequência eu vou fazer o seguinte. Se a média não for maior ou igual a 7, se não, ou seja, se for menor que 7, significa que o aluno foi reprovado. Então eu vou escrever o quê? Aluno reprovado. Dá um barra N para ficar mais organizado, quebra de linha. E vou escrever uma outra mensagem para o aluno. Escrever, estude mais. Na verdade é um conselho, né? Estude mais e dá 2 barra N para ficar mais organizado. Primeiro, eu tenho que fechar a estrutura assim, né? Lembra que eu abri e não fechei? E falta somente agora eu trabalhar com o contador dentro dessa estrutura de repetição. Não se esqueça disso. O contador vai ter que incrementar, ou seja, aumentar, nesse caso aqui, em uma unidade. Primeiro, para entrar os 3 usuários. Se não fizesse isso, iria rodar indefinidamente. Seria um laço com um loop infinito, infinitas repetições, nunca iria sair daqui. Então, o nosso algoritmo é isso. Lembrando que esse exemplo a gente vai colocar no AVA. Vamos então rodar, colocar as notas de 3 alunos, as 4 notas de 3 alunos diferentes. Rodamos. A nota 1 do primeiro aluno. Vou colocar nota 9. Saiu bem. A segunda prova, nota 2 igual a 5. Foi um pouco inferior. Depois, 6. Claro que, gente, que isso aqui é só suposição. E a nota 4 dele, 7. Então, olha só. Escreveu lá a média 6.75, que é a média dessas 4 notas que eu entrei. Como 6.75 é menor que 7, ele vai entrar no segundo laço, lá no sinão. E vai escrever, vai entrar no segundo laço, vai escrever aluno reprovado e o conselho estude mais. Agora essa tela está pedindo a nota 1 de novo. Só que agora é a nota 1 do nosso segundo aluno. Primeira nota, 3. Esse aqui já foi mal na primeira prova. Depois, nota 2 igual a 8. Nota 3 igual a 6. Nota 4 igual a 4. E aí a média, 5.25. A média dessas 4 notas que a gente entrou agora. E entrou também de novo no sinão. Por quê? Porque a média não é maior ou igual a 7. Então, se não é maior ou igual a 7, ela vai entrar no sinão e escrever o aluno reprovado. E no conselho novamente, estude mais. E olha, está pedindo novamente a nota 1. Só que agora é do terceiro aluno. Do nosso último aluno. Depois de entrar essas 4 notas, vai ter que acabar a execução. Primeira nota, 7. Nota 2, 10. Opa, isso aqui foi bem na prova. Depois, nota 9. Na nota 3, a nota 4 igual a 8. Média 8.5, ou seja, maior ou igual a 7. Se é maior ou igual a 7, ele vai escrever na tela. Aluno aprovado, parabéns. Então, mostrando que a gente pode colocar desvio condicional dentro de laço de repetição, no caso, o enquanto. Mais um exemplo aqui, rapidinho. Vou fazer um exemplo bem interessante. Vou declarar uma variável sorteio
e uma variável também do tipo inteiro, chamado número. Número eu vou iniciar ele como -1, simplesmente para poder sortear. Na verdade, esse programinha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o número ser sorteado aleatoriamente pelo Portugal IDE. O Portugal IDE permite isso. Ele permite ser sorteado o número. Como que permite isso? Olha só, a variável sorteio vai receber um número aleatório. Então isso aqui é algo que o Portugal IDE permite. Você escrever aleatório, abre parênteses, fecha parênteses, ele retorna um número aleatório real maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, e vou multiplicar por 100. Para quê? Para eu ter um número inteiro entre maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100. Simplesmente para eu ter um número inteiro. Beleza? E aí é por isso que eu coloquei -1 aqui, pessoal. Por quê? Para ser -1, ser sempre menor que sorteio. Quer dizer, o número ser sempre menor que sorteio. Porque o número está sendo igual a -1. O número, o sorteio aqui, quando você não atribui nenhum valor, ele é iniciado automaticamente com o valor 0. Então, repare, sorteio é menor do que número inicialmente no programa. Por que eu fiz isso? Para garantir que vai entrar pelo menos uma vez no laço de repetição. Por que pelo menos uma vez? Olha a condição aqui. Se número for menor que sorteio. Se eu não tivesse atribuído -1 para a variável número seria igual a sorteio e não entraria nessa estrutura de repetição, passaria direto. Então eu coloquei aquilo só para garantir que pelo menos uma vez essa instrução seria executada. Na sequência eu vou pedir, depois que eu sortear o número, eu vou pedir para o usuário entrar com o número, o usuário entra o número, e aí na sequência eu vou escrever o seguinte: número sorteado, 2 pontos, imprimir a variável sorteado na tela, sorteio na tela, imprimir ainda o número entrado, que é para imprimir exatamente a variável número, e finalizar com um /n para ficar mais organizado. Beleza, só isso. O algoritmo, na verdade, esse algoritmo vai fazer o seguinte, vai ficar repetindo até que eu escolha um número que seja maior ou igual ao número que o computador, o algoritmo, ele sorteou. Vamos rodar então? Rodamos aqui. Olha só, para eu entrar um número, eu vou entrar com o número 2, que é um número muito baixo, só para mostrar que vai continuar repetindo enquanto o número que eu colocar não for maior que ele sortear. Quer dizer, eu estou considerando que ele vai sortear o número alto, né? Se ele sortear 0 ou 1 ou 2, vai sair. Mas beleza. Número 2. Opa, deu certo. O número sorteado foi o número 46. Então, o número 2 é menor que 46 e vai continuar repetindo isso daí. Vou entrar o número 35. Pode ser que saia agora. O número sorteado dessa vez foi 88. Então, vai continuar mais uma vez. O número sorteado é 88, a entrada é 35. É um número menor. E por último, eu vou colocar então um número bem alto, 99, para ver se sai. O número sorteado foi alto também, 93, mas saiu porque eu entrei com o número 99. Então, repare o seguinte, pessoal, que eu coloquei, dessa vez, a condição de saída era um número indeterminado de passos. Eu não coloquei um contador, eu não sabia quantas vezes ia repetir isso. É um número indeterminado, então aqui é um exemplo de número indeterminado de passos de repetição. Só que finito, né? Então, só que finito, claro, exatamente. Bem lembrado, Vinícius. Então a gente tem o nosso último exemplo. Eu vou digitar bem rápido aqui e já comentamos a respeito dele. Colocar o nosso laço com a repetição, com a condição. Esse exemplo, na verdade, é para mostrar que eu posso colocar 2 laços de repetições. Um laço de repetição dentro do outro. E o que vai fazer esse nosso algoritmo aqui? Ele vai imprimir a tabuada. Exatamente. Eu estou fazendo, então, 2 laços de repetições. Eu já estou terminando de escrever e eu explico rapidamente, porque a gente está com o tempo meio corrido, né? Então, terminando de escrever nosso algoritmo. Esse algoritmo vai ser colocado no AVA para vocês interpretarem melhor e facilitar. Bom, esse nossa estrutura de repetição faz enquanto, do enquanto, no caso aqui, ele vai imprimir, as duas enquanto trabalha com o contador, a condição de saída trabalhando com aquela variável contador. Beleza, o algoritmo está aí, finalizado. Então olha só, eu declarei
duas variáveis, x e y. Por que isso? Porque na tabuada tem um número multiplicando por outro. Então, olha só, o primeiro número é x e o segundo número é y, que vai fazer a multiplicação. Olha aqui a multiplicação, x vezes y. E lembrando que a tabuada, quando a gente pega, começa com 1 e vai até 10. Por isso, maior ou igual a 10. Quando x for maior do que 10, e y também vai sair. Então, para rodar o último exemplo, para finalizar a nossa aula, vamos rodar. Olha só o que está imprimindo aí. 1, começou com 1 vezes 2, depois todas as multiplicações de 2, de 3 até chegar em 10. Então aqui embaixo a gente viu isso aqui, ó. Começou lá com 1, depois 2, 3, 4 e assim por diante. Então, pessoal, esse algoritmo, relembrando que vai estar no aula para vocês interpretarem com maior calma, com mais tempo. E a aula de hoje, então, a estrutura de repetição permite umas novas possibilidades, né, Vinícius? Exatamente. Então vocês viram, pessoal, o quanto que é simples. É só praticar. Então, o que a gente mostrou para vocês é a prática. Então a gente pratica no dia a dia. Colocamos exemplos aí, uns exemplos bem tranquilos, alguns um pouco mais difíceis, né, mais complicado para vocês entenderem, e é bem simples, enquanto então é a estrutura condicional que vem facilitar. Na aula que vem a gente retoma esse assunto, então até semana que vem, por favor, qualquer dúvida entre em contato. Bom, pessoal, boa noite e até a próxima, tá? Valeu!